Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há pedidos de mudança e há também medo em Angola. Há 2 anos estive consigo aqui em Luanda e conversámos sobre como é que estava Angola. 2 anos depois, Sr. José Teixeira, como é que está a vida aqui em Luanda? Dona Dulce, 2 anos depois, cada dia que passa está mais apertado, está mais difícil. É a razão, o descontentamento do povo angolano com o presidente, com a governação do presidente da República, né? Por isso, a vida piorou em geral em termos de preços, não é? Por exemplo, como é que está a coxa da galinha? Olha, acredito que a caixa neste momento deve estar aí a 9.000 kwanzas, mas no passado era 1.500, no tempo do ex-presidente. Está a falar de José Eduardo dos Santos. Afirmativo, estava a 1.500, uma caixa de coxa. Neste momento está por aí a 9.000 kwanzas, só para ver a diferença. Mas nada melhorou com João Lourenço? Olha, o João Lourenço praticamente começou bem, mas neste momento ele ficou mais focado nas perseguições da família do Marimbondo e algumas pessoas, né, do mesmo partido, e perdeu-se na sua governação. Mas ele não fez um bom trabalho, por exemplo, na defesa da saúde em termos de Covid-19? Aí neste lado temos que reconhecer que fez. Abriu muitos hospitais, está a construir muitos hospitais. Mas não é só em termos de alimentação, né, que é o que o povo mais precisa, de baixar as coisas, aí é que está mesmo tudo mal. E acha que o que é que vai acontecer no dia 24? Acredito que o regime vai cair. A sério? Mas o MPLA tem uma máquina muito forte. A UNITA neste momento também com este novo presidente, o Alberto, está com muita aceitação. E principalmente em Luanda, olha, estão mesmo descontentes com a governação do presidente e querem mesmo a mudança. A 24 de agosto, os angolanos são chamados às urnas. Vão essencialmente escolher um de 2 grandes partidos, o MPLA, no poder desde a independência, ou a UNITA, o opositor derrotado na Guerra Civil. Há queixas de fraude de um lado e garantias de transparência do outro. Há pedidos de mudança, mas também receio sobre o dia seguinte às eleições. Vou conversar com Dulce Neto, enviada especial do Observador a Angola. Há 2 anos, a Dulce entrevistou José Teixeira, que reencontrou agora em Luanda. É um motorista daquelas aplicações que funcionam como a Uber ou a Bolt. No arranque deste episódio, ouvimos um excerto editado dessa mesma conversa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Dulce. Olá. Onde é que estás neste momento? Estou no centro de Luanda, em Maianga. Vamos olhar primeiro para um panorama mais geral. Nestas eleições, quantos partidos concorrem? Partidos são 7 e uma coligação. A UNITA, o MPLA, a Casa CE, a FNLA, depois temos o Partido Humanista de Angola, que é um partido muito recente que candidata uma mulher a Presidente da República. Temos o PNJango, o APN, o PRS. Mas o MPLA, o Partido do Poder, é o principal favorito. Não se pode dizer que seja o principal favorito, a julgar pelo que se passa nas ruas, já que as sondagens são pouco credíveis e quase inexistentes, na verdade. Será a UNITA o mais favorito. Mas depende muito, não é? Porque se nós olharmos para os grandes atos, para os grandes comícios, aquilo a que o MPLA
chama, os grandes atos de massa, são multidões que estão lá. Por isso, eu creio que é muito complicado neste momento dizer que há um favorito, na verdade. Em rigor, acho que não podemos dizer que há um favorito. O que podemos dizer é que o MPLA é o partido que está no poder há 47 anos e que tem uma excelente máquina e uma máquina poderosa eleitoral montada. Mas dizer que é o favorito, acho que não podemos dizer. O que é que acha deste governo? Bem, de um governo que nós achamos, tudo tem o seu tempo determinado. Quando as coisas determinas, você tem de abandonar um lugar para o outro. Você pode ficar 40, 50 anos, mas chegará o tempo que tem de abandonar o lugar. E esse tempo é agora? Pode ser agora sim, pode ser agora. Acha que vai acontecer? Pode acontecer, pode acontecer. Eu ouvindo do que cheguei ontem da província do Bencos, o povo está quase desaturado com tudo, com tudo. Bairro não tem hospital, não tem escola, os filhos não estudam, só não têm emprego, alguns trabalham, mas não têm salário. E isso leva à frustração de muita população angolana. Angolano, sim. Razões pela qual aqui, de todo quase que eu ouvi, só querem que haja mudança dia 24. Eu estava aí vendo o povo, como estão a andar, não, só queremos a mudança, mais nada. Dulce Neto, este senhor com quem falaste no município do Cacoaco fala numa necessidade de mudança em Angola. Esta é uma posição que encontraste também noutras conversas? Sim, o senhor Augusto Sapalalo, de 46 anos, ele foi muito afirmativo na necessidade de mudança, muito mesmo. Mas, por exemplo, uma outra senhora com quem eu falei também no Cacoaco, Isabel, ela falou da mesma necessidade, ela referiu a existência de crianças com fome, ela falou muito na fome, aliás, várias pessoas têm falado muito na fome, de pessoas que têm que ir buscar comida aos caixotes do lixo à procura de restos, e ela dizia que sim, que ia haver mudança e que acreditava que ela iria acontecer, que entregava tudo nas mãos de Deus, mas que ela iria votar e ia fazer a parte dela. Pessoas que passam momentos difíceis, não tem nada para comer, mas crianças matam bicho 11 horas, 12 horas. Isso é o quê? Temos que fazer uma mudança mesmo drástica mesmo para esse país. E acha que isso vai acontecer? Não sei, só Deus, vou entregar tudo só na mão do Senhor. Mas vai votar? Vou votar. Em Angola, já o disseste, Dulce, não há sondagens credíveis, mas será pouco provável uma derrota da máquina do MPLA, do presidente João Lourenço? É muito difícil dizer se é provável uma derrota ou não do MPLA. O MPLA é um partido do poder, aliás, hoje João Lourenço dizia precisamente isso, nós MPLA somos poder, tem uma larga experiência, tem uma boa máquina montada, mas tem vindo a perder muita popularidade. João Lourenço, sobretudo, tem perdido muita popularidade face à crise económica, à maneira como ele geriu a luta contra a corrupção e, nos últimos tempos, aquilo que é visto muito aqui como uma perseguição à família de José Eduardo dos Santos e à maneira como José Eduardo dos Santos foi tratado na sua reta final. E isso trouxe algum descontentamento generalizado do que se percebe conversando com as pessoas, não é? Mas daí a pensar-se que será derrotado, há muitas dúvidas, há muitos pontos de interrogação, é muito cedo para se perceber o que é que vai acontecer. Há sondagens para todos os gostos, apesar delas estarem proibidas por lei, há algumas sondagens que vão saindo, algumas dão a vitória ao MPLA. A UNITA também já fez circular uma outra sondagem em que era o contrário, em que era a UNITA que ganhava. É muito difícil perceber neste momento quem é que vai ser o vencedor.
Mas pegando nisso que falavas, desse combate de João Lourenço, que chegou com promessas de limpeza e de luta contra a corrupção, e desse embate público com a família do José Eduardo dos Santos, e isso é um bom exemplo dessa tentativa de mexer no regime em Angola, os angolanos não são sensíveis a esses sinais, ou esses sinais causam mais impacto cá fora do que aí, em Angola? O que eles me dizem é que João Lourenço começou bem, mas depois continuou mal. Ou seja, eles sentem que o combate à corrupção foi muito direcionado para a família Eduardo dos Santos e a família biológica e a não biológica, no sentido dos amigos, do inner circle. Eles sentem isso, e depois há uma coisa que se sobrepõe a qualquer luta contra a corrupção, que é o pão na mesa, que é a fome, que é a profunda crise económica que o país atravessa. Eles dizem que, por exemplo, ao lidar com a Covid, que ele esteve bem, que João Lourenço aí, que a governação aí esteve bem, mas que há aqui uma desesperança muito grande. E esta ideia de que nada mudou, de que em 5 anos, para melhor, queixam-se também de que há um cercear consecutivo de alguns direitos humanos, como o direito à liberdade de expressão, o facto da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social estarem todos, os públicos estarem completamente controlados, como eles referem, alguma repressão policial, a existência de presos políticos neste momento. Isto tem causado um grande desgaste, e há que ter aqui em conta uma coisa muito importante nestas eleições, que é a população jovem. Metade da população angolana é jovem, e o desemprego nesta faixa é de cerca de 60%. Eu faço trabalho de mototáxi. Faço trabalho de mototáxi já há um bom tempo. Isso é que tem sustentado a mim e a minha família também. E são eles, sobretudo, que estão muito apostados em mudar. Eles falam muito sempre em mudar. Seguro não. Aliás, eles dizem, por que não fazer uma experiência? Por que não fazer uma experiência? O que eu sinto muitas vezes é que não vão votar na UNITA por ser a UNITA, mas porque é preciso uma alternativa, é preciso mudar, é preciso experimentar, é preciso dar oportunidade a outros, que a democracia não é feita de um partido só. Eu nunca tive aquela iniciativa, aquele princípio de votar. Mas desde que eu comecei a encarar o país e ouvir os outros que tenham votado para escolher o seu presidente, e na qual o mesmo presidente fazer algo que o povo quer, em que depois, ao correr do tempo, isso não acontece, eu fiquei revoltoso. Então disse, não, eu esse ano também tenho que votar, porque tenho que escolher o meu presidente. Mas não costuma votar? Não tenho votado. E Dulce, estamos aqui a ouvir Manuel Fernandes, é um dos jovens com quem falaste no Cacoaco, o município nos subúrbios de Luanda, e é habitualmente apresentado como um bastião da UNITA. No dia 24, e já o explicaste, muitos vão votar, mas não se sabe quantos. Há ainda uma névoa de desconfiança em relação à possibilidade de fraude eleitoral. O que é que está a ser feito por parte do Estado angolano para tentar evitar que exista uma fraude? O Estado angolano tem sistematicamente repetido que as eleições vão ser credíveis, que tem toda uma máquina montada e bem montada e oleada, e que o facto de não ter publicado os cadernos eleitorais, não ter afixado os cadernos eleitorais, não é razão para isto, uma vez que as pessoas podem saber em que mesa é que vão votar e saber onde é que os outros vão votar, etc. A existência de mortos, muitos mortos
nas listas também consideram que não é um problema, porque os mortos, como disse João Lourenço, não vão ressuscitar para votar. Hoje mesmo no Cacoaco, aquele senhor Augusto referia que havia pessoas que estavam a ser convocadas para votar, ou seja, que lhes deram já a indicação da mesa de voto deles e que é a 8, 15 quilómetros de distância, e eles não têm dinheiro para pagar táxi, por isso não entendem porque é que vão votar tão longe e vêm logo aí segundas intenções. É batota. Já batota, porque essa minha cunhada aqui vive aqui, a casa é aqui. O nome saiu para ir votar lá na Vidrum, lá no Waco. Tem alguns que vivem aqui na Cerâmica, o nome saiu para ir votar lá no Bengo. Será que a CNI vai garantir transporte? Mas o governo ontem, por exemplo, recebeu o corpo diplomático residente aqui em Luanda, no Centro de Escrutínio Nacional, que é o centro que está no centro, desculpa a repetição, desta desconfiança de que as eleições serão justas, livres e credíveis. Por outro lado, houve um relatório de um organismo internacional que também pôs isso em causa. Por isso está aqui um certo caldo de suspeição, por um lado, e de tentar afirmar que tudo está controlado e que tudo será tratado da melhor forma. Isto apesar do número de observadores ter diminuído de 3.000 para 2.000 este ano, das ONGs terem uma limitação de só poderem ter 3 representantes por província, e estamos a falar em mais de 26.000 mesas de voto, por isso muito difícil de fiscalizar, não é? Só com 3 por província é muito difícil de acompanhar, por isso há aqui todo este clima de suspeição que pode vir a ser perigoso caso os resultados não sejam aqueles que uma ou outra parte esperam. Precisamente, Dulce, tu escreveste um especial que publicámos esta semana no Observador, em que falavas dos receios sobre o dia seguinte. Então, e se não aceitam o resultado, o que é que vão fazer? Vamos reivindicar. Na rua? Na rua, sim. Se nos mata mesmo aí, porque estar em casa vai nos matar, estamos a morrer. Estando na rua não vamos morrer. A morte é a mesma, não tem diferença. Vamos sair à rua, vamos reivindicar, sim senhor, vamos reivindicar. Porque ele já está batotado agora. A batota é agora também, não no dia das eleições. E Augusto Sapalalo diz-te esta frase, que é também uma espécie de grito de que o povo vai para as ruas. Isto é mesmo um cenário credível? É um cenário credível, o que não significa que seja um regresso ou que seja um cenário tão gravoso ou tão trágico como foi de 1992, quando a UNITA não aceitou os resultados e a guerra recomeçou. Ninguém quer guerra, ninguém quer o regresso a uma guerra, o que também não é provável, porque só há uma parte que tem armas, não é? Por isso a UNITA não tem armas, por isso a questão não se coloca. Mas que há um grande desejo de mudança e que há um grande clima de suspeição, e que o facto da UNITA e da oposição estarem a apelar para votou, sentou, o governo estar a dizer votou, vai para casa, a Comissão Nacional de Eleições estar a dizer quem ficar pode ser presa, pode ser detida, falou mesmo com a Procuradoria-Geral da República, está aqui isto aliado à grande expectativa, à grande frustração, por outro lado, com a atual situação económica, está aqui armado, digamos assim, um cenário que pode ser explosivo, mas que pode não explodir. Isso, a UNITA tem tido muito cuidado em não apelar a qualquer insurreição, a qualquer confusão, a qualquer protesto. Repara que estão multidões com a UNITA e com a MPLA, muita gente mobilizada, e tem sido uma campanha pacífica. Apesar de tudo, tem sido uma campanha pacífica. O que me dizem também é, pode haver problemas, sim, durante algum tempo, mas que depois as coisas irão serenar. Mas frases como a do Sr. Augusto Sapalalo, de facto, fazem-nos
temer e fazem-nos pensar no que poderá vir a acontecer. Dulce, estiveste em Luanda há 2 anos, em trabalho aqui para o Observador. 2 anos depois, como é que reencontras Luanda? Como é que encontras a cidade? Cheia de bandeiras. Ontem eu não via nenhuma bandeira da UNITA, mas hoje já vi várias bandeiras da UNITA quando vinha do Cacoaco e de outros partidos também. De uma maneira muito curiosa, há postes de eletricidade onde as bandeiras coabitam. Tens uma bandeira do MPLA e uma bandeira da UNITA a esvoaçarem juntas, mas fora este cenário não noto uma grande diferença na cidade. Noto sim as pessoas mais desiludidas, mais cansadas, mais revoltadas e a falarem sempre de que nada mudou e de que há fome e que há desemprego e que não vem futuro pela frente. Isso sim. Até o ano passado ainda havia pessoas que morriam de fome, por exemplo, por não ter nada de comer. Fazendo um paralelismo do que acontece no sul da Angola, aqui na capital, que é a capital do país, é muito comum hoje você ver pessoas sã, que estão numa situação de saúde sã, a ter que recorrer aos contentores de lixo para procurar o que comer, por causa do desemprego que ficou cada vez mais acentuadas, por causa das dificuldades que ficaram cada vez mais acentuadas, e as pessoas, para sobreviver, muitos recorrem aos contentores de lixo para encontrar restos de alimentos que as pessoas vão deitando. Isto que o Simão Ossi nos diz aqui é muito falado, é muito repetido e não só com as pessoas mais pobres e mais desfavorecidas, mas outras pessoas de classe alta também me contaram que têm visto pessoas nos caixotes do lixo e não é deste ano, ou seja, que é uma situação que se tem vindo a degradar e não são pessoas loucas, como eles dizem, não é? São pessoas que estão com as suas capacidades mentais intactas, sem qualquer tipo de problema, mas que de facto não têm o que comer. Obrigado, Dulce. Obrigada eu. A Dulce Neto é editora executiva do Observador e é nossa enviada especial à Angola. Há muito que acompanha a realidade angolana e conhece bem os protagonistas da história de Angola. A Dulce Neto é autora de um dos mais completos perfis de José Eduardo dos Santos, que publicámos recentemente no Observador, e foi com a Dulce que gravei os 2 primeiros episódios da série de podcast A Corte de Luanda, que está disponível no site do Observador e também nas aplicações de podcast mais usadas. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Até segunda.